Sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres, por isso desde já dá um joinha, aperta no like aí, siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube. E agora nós temos também um canal da nossa igreja. Só tu colocar Igreja Casa na Rocha, você vai encontrar o nosso canal também no YouTube, também no Spotify, em todas as redes de áudio e mídias digitais, tá bom? Então, encontra lá e vamos que vamos, no nome de Jesus. Nós estamos aqui na nossa série sobre bênção e maldição. Estamos estudando juntos quais são as causas de maldição. O que atrai a negatividade, a coisa ruim na vida das pessoas, quando desobedecem a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. E nós estamos baseados em Deuteronômio 30:19. Desculpa, Deuteronômio 30:19, o texto sagrado diz: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te pus diante da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe, pois, a vida e viva, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19 é o que nos ensina a palavra de Deus. Então, todos os dias, nas tuas decisões, nas tuas escolhas, você está diante da vida e da morte, da bênção e da maldição. O que você deseja para a tua vida? A bênção ou a maldição? A vida ou a morte? Então, lembre-se disso. As nossas escolhas hoje são sementes para o nosso amanhã. As nossas escolhas definem o nosso futuro amanhã. Então, obedeça a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Porque quebrando uma lei de Deus, quem se quebra é você. Quando você fere uma lei de Deus, você atrai o mal em ação na sua vida. É o que significa a palavra maldição. Mas aquele que obedece a palavra de Deus, o texto sagrado diz, aquele que ouve a minha voz e os meus mandamentos e obedece a minha palavra, comerá o melhor dessa terra. Manteiga e mel comerá, a bênção de Deus terá sobre a sua vida, tá bom? Então nós já vimos até hoje, através dos nossos vídeos anteriores, 8 causas de maldição na vida das pessoas. E hoje nós vamos ver a 9ª causa e a 10ª causa. A 9ª causa é todo envolvimento com o ocultismo. Todo envolvimento com o ocultismo atrai sim maldição. Espiritismo, feitiçaria, satanismo e etc. Que são religiões que propagam doutrinas, ensinamentos equivocados, errados, do ponto de vista da palavra de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 18, de 10 a 12. Deuteronômio 18, de 10 a 12 diz: não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, que é quem adivinha o futuro, nem agoureiro, quem joga, agouros, que é uma espécie de ossos para tentar adivinhar o futuro, nem feiticeiro, quem faz feitiços, encantamentos, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, e aqui entra o espiritismo, a feitiçaria, o satanismo, pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Quem são lançados fora diante de ti? Aqueles povos que estavam lá na terra de Canaã e que tinham essas práticas como práticas normais dentro da sua sociedade e no dia a dia dessas pessoas. Deus estava lançando eles para fora daquela terra e daquela região. Por quê? Porque estavam fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. Olha o que diz aqui o texto: pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. Olha o que diz também o Salmo 16, versículo 4. Salmo 16, versículo 4 diz: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Olha só, você atrai dores terríveis sobre a tua vida se você oferece oferendas a outros deuses. E aqui Deus
Deus está com D minúsculo, ou seja, são falsos deuses. Não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz Isaías 47, versículo 9. Mas ambas estas coisas virão sobre ti, no momento, perda de filhos e viuvez em toda a sua plenitude, virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus encantamentos. Olha só, feitiçaria e encantamento faz com que as pessoas possam perder os seus filhos e promove também a perda dos seus cônjuges, porque a Bíblia menciona perda de filhos e viuvez. Ou seja, as consequências com relação ao envolvimento com o ocultismo são implacáveis. Sofrimento multiplicado, perda de filhos, viuvez precoce, distanciamento de Deus, ou seja, alienação de Deus, destruição, morte e todo tipo de miséria constituem em maldições para aquelas pessoas que acabam se envolvendo com ocultismo, feitiçaria, espiritismo e satanismo. Ou seja, tudo aquilo que foi recebido no espiritismo precisa ser radicalmente renunciado na sua vida. Como já falamos aqui em outros vídeos, é muito comum vermos pessoas em posições estratégicas de intercessão, às vezes ministrando com dons espíritas, às vezes até dentro da igreja, né? Se o líder ali não tem discernimento espiritual, o pastor, muitas vezes coloca na sua igreja pessoas que estão agindo não debaixo do Espírito Santo, mas debaixo de espíritos demoníacos, espíritos de espiritismo. E essa distorção, quando se infiltra dentro da igreja, dentro das comunidades locais, acarreta em confusão e muitas maldições. Por quê? Porque às vezes aquilo que a pessoa está orando, o espírito que está operando por detrás daquela pessoa não é o Espírito Santo, mas sim um espírito demoníaco. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Qual é o lugar que nós estamos frequentando? Qual é a igreja que estamos participando? Qual é o espírito que está por detrás daquele que está ministrando? Tem que ser o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Tome cuidado com pactos, com consagrações, com votos, com batismos equivocados que são contrários à palavra de Deus, benzimentos, fetiches, simpatias, mantras, capacidades sobrenaturais adquiridas, etc. Tudo isso precisa ser de forma específica, repudiado, arrependido e renunciado na sua vida, para que essas infiltrações malignas não venham prejudicar a tua vida, a tua casa, a tua família ou qualquer coisa que você coloque à sua mão. Vale reforçar que não podemos simplesmente resumir uma libertação em apenas uma oração de renúncia. Por mais detalhada que ela seja, a pessoa precisa de acompanhamento pastoral para que seja quebrado toda a raiz de iniquidade, de pecado que está agindo na vida dessa pessoa, para que seja destruído todo o poder do mal que age na vida dela. Vou repetir o Salmo 16:4. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Então, não faça isso em nome de Jesus. Outro tema que nós vamos abordar, a 10ª causa de maldição, é a história de necromancia na linhagem. A história, necromancia, significa consultar espíritos de entidades, de pessoas que já morreram, de espíritos que dizem que já se foram, né? Necromancia, consultar os mortos. Conforme nós lemos aqui no Deuteronômio 18, de 10 a 12, é proibido do ponto de vista da palavra de Deus. É abominável ao Senhor o que faz tal coisa. Quem consulte o espírito de adivinhação, quem é mágico e quem consulta os mortos. Isso é chamado de necromancia. Então, infelizmente, existem várias famílias que têm histórico de necromancia na linhagem. Rezas, devoção a santos ou outros personagens da história da igreja. Esse é um desdobramento do ponto anterior, uma continuação daquilo que nós acabamos de falar: ocultismo, espiritismo, feitiçaria e satanismo. Rezar a um santo
é cultuar a um morto. Por quê? Porque aquele santo já morreu. Por isso que ele se enquadra dentro da necromancia. A invocação de mortos é um ato de feitiçaria do ponto de vista de Deus. Cada vez que isso ocorre, a pessoa está caindo no abominável engano da necromancia, da consulta de mortos, que, como nós já falamos, Deuteronômio 18, de 10 a 12, proíbe essa prática, porque é abominável aos olhos de Deus. Apesar de muitas religiões terem essa prática, ela é fortemente proibida pela palavra de Deus. É proibido, gente. É abominável aos olhos do Senhor. Pensando que muitos estão invocando a Deus, na verdade estão se sujeitando a espíritos malignos, a espíritos às vezes até de morte, espíritos de morte. A Bíblia explica que esse tipo de engano algema a pessoa, uma espécie de algema no mundo espiritual, que gera perdas existenciais sofridas ao longo da vida, fazendo com que essas pessoas sofram ainda mais espiritualmente e emocionalmente, sejam apedrejadas por esses demônios, sejam feridas e sejam destruídas ao longo da sua vida. Olha o que diz Levíticos 20, 27. O livro de Levíticos, lá no Antigo Testamento, na Torá, no Pentateuco, diz: o homem ou a mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto. Serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. Olha só, a necromancia, a feitiçaria leva à morte, que na antiguidade, é claro, era morte física, por apedrejamento. Hoje é morte espiritual, já como não tem mais a pena de morte, né? As sociedades tiraram esse tipo de questões, isso acaba gerando então morte espiritual. E até às vezes demônios começam a perseguir a vida da pessoa, levando ela a tragédias, a mortes trágicas, a enfermidades crônicas terríveis que podem levar à morte física da pessoa. Então, tome cuidado, querido, com todo envolvimento com necromancia, com espiritismo, satanismo, feitiçaria ou qualquer tipo de envolvimento com misticismo e esoterismo, tá bom? Abandone isso em nome de Jesus, confesse o seu pecado, busque ajuda de um pastor que compreende, crê e entende de libertação, para que você seja livre dessas mazelas, não viva debaixo da maldição, porque o Senhor te coloca todos os dias diante da vida e da morte, da bênção e da maldição. E a Bíblia ainda diz, deixa a dica aqui: escolhe, pois, a vida e a bênção, para que seja abençoado e viva tu e toda a tua descendência. Deuteronômio 30, versículo 19. Por que é importante aprendermos sobre bênção e maldição? Porque constantemente estamos à mercê, se não tivermos conhecimento. A Bíblia diz, Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de entendimento, de conhecimento, e puxa a orelha dos pastores, dos sacerdotes, que não ensinam às pessoas aquilo que é certo e aquilo que é errado. E nós estamos aqui para trazer conhecimento de Deus, sabedoria do alto, entendimento espiritual, para que você não seja mais ignorante com relação às coisas de Deus e às coisas espirituais que podem, de Deus, abençoar a sua vida, e do maligno amaldiçoar e promover uma série de desgraças na sua vida, que é o que Deus não quer. Escolhe a vida, escolhe a bênção. Deus quer que você viva, você e toda a tua descendência e toda a tua casa, tá bom? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Vimos a 9ª e a 10ª causa de maldição, e que Deus abençoe você no nome de Jesus. Eu quero terminar abençoando a sua vida, e quero deixar para você aqui no link de descrição, nós vamos deixar o nosso endereço da igreja, horários de culto, as nossas redes sociais e todas as informações para que você possa contribuir, exercer generosidade, se você sentir no seu coração ser um membro fiel, um cooperador fiel na obra linda que Deus está fazendo através da pregação do Evangelho, do cuidado da vida, das vidas. Ontem mesmo fizemos um jantar de homens, tinha mais de 50 homens ali, vários homens, muitos entregando a vida para Jesus. Se você se engajar conosco, você vai ter bênçãos de Deus por estar cooperando na obra do Senhor e na salvação de vidas e restauração de casas, famílias, pessoas,
através da igreja local e do ministério, nosso ministério, ministério pastoral, tá bom? Que Deus te abençoe. Quem honra o profeta, ao mesmo tempo vai receber da parte de Deus galardão de profeta. Então, lembre-se desse detalhe e que Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhinhos, quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar, ó Deus, a Raquel, a Kátia, a Gé Botelho, o Paulo Giovanni Santos, a Moncherry, o Moarama, a Jusilene Apolinário, a Camila Godoy, preciosa, o João Wesley de Gigói, a Claudinha, a Irmã Dana, todos, o Sérgio Luiz Santos, a Karina Alves, a Rosina Lazarino, a Roseli Frazon, todos esses nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco, assistindo essas lives, e também aqueles que vão assistir posteriormente, quando a live for disponível nos nossos canais e redes sociais. Pai, abençoa cada família, cada casa, quebra todo jugo de maldição, toda amarra, todo grilhão, todo feitiço, todo encantamento seja quebrado, desfeito, anulado, tudo aquilo que fizemos de errado para trás seja destruído, anulado. Nós reconhecemos que somos pecadores, que nós e nossos antepassados muitas vezes feriram o teu coração com erros e falhas, com agravos com relação à tua palavra, Pai. Por isso confessamos os nossos pecados, pedimos perdão e a proteção e a purificação do sangue de Jesus sobre cada um dos meus irmãos, Pai. Sejam sarados, sejam libertos, sejam curados. Ó Deus, os grilhões e amarras do espiritismo, feitiçaria, umbanda, todas essas coisas, Pai, que envolve o misticismo, o esoterismo, ó Deus, e as coisas equivocadas, a necromancia, vai quebrando, vai anulando, vai desfazendo, em nome de Jesus. Todo trabalho, feitiço, encantamento, seja anulado, desfeito, quebrado pelo poder de Deus, no nome de Jesus. Apenas Jesus, a vida, a verdadeira vida plena, abençoada, reine no nosso coração. Que possamos atrair a bênção obedecendo os mandamentos, que possamos viver na tua presença abençoadora, que a glória e a graça do Senhor toque a vida dos meus irmãos, abençoando, prosperando, curando, libertando, sarando os feridos e restaurando as famílias, os casamentos, a vida dos filhos. Nós os abençoamos em nome de Jesus e pedimos a tua glória e a tua graça sobre cada um deles nessa manhã preciosa, à luz da tua presença. Pai, é o que nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero deixar um convite para você que está me assistindo, ou vai assistir também, nesse sábado, às 19 horas, nós temos o pastor Raulzão, lá de Campo Mourão, vai estar ministrando para nós na igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Moarama, Zona 2, aqui pertinho da Unitron, Anhanguera, pertinho da Aviação Moarama. Vamos estar juntos, uma palavra especial do coração de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Volte, você que chegou no final, volte e assista todo o nosso vídeo, para que você compreenda aquilo que nós estamos ensinando sobre bênção e maldição. Que Deus te abençoe. Um abração, Kátia, Michele, Medeiros Ferreira, que Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.